diaconisa e orava pelos seus filhos, e os seus filhos nada. Até que um dia, alguns dos seus filhos começaram a chegar para Jesus. A resposta de suas orações estavam acontecendo. Aleluia. Tanto é que aqui estou eu, seu filho, hoje pastor, que já tenho algumas ovelhas que já pastoreei, que já batizei. E tudo isso em resposta às orações de Júlia, minha mãe. E eu quero contar mais um fato marcante na vida dessa mulher de fibra, que lutou pelos seus filhos, lutou muito. Um fato acontecido em 1992. Eu havia regressado há pouco tempo de Barretos, onde fui pastor. E Júlia, minha mãe, foi ao médico no exame de rotina. Fui ao cardiologista. E o cardiologista pediu alguns exames. E minha irmã mais velha, depois de mim, levou a minha mãe ao médico, ao cardiologista. E o cardiologista, examinando e vendo os exames, constatou que Júlia, minha mãe, tinha uma grave lesão no coração. O médico não falou para ela. Mas o médico chegou para minha irmã e disse: sua mãe não tem muito tempo de vida. Ela tem uma lesão muito grande no coração. E ela, de repente, num piscar de olhos, pode acontecer. Ela pode estar dormindo, ou em algum lugar, e ela vai embora. Então, deixe que ela faça o que ela quiser. Porque não tem escape. E minha irmã voltou ali com aquela palavra daquele médico. E chegou em casa e contou para outra das minhas irmãs. E todo mundo triste. Mas ninguém chorava perto da minha mãe para que ela não soubesse, mas ela desconfiava. Ela desconfiava porque ela ouvia uma falando com a outra baixinho no ouvido da outra. Então ela já desconfiou de alguma coisa, mas ela não sabia ao certo. E um dia estava eu na minha casa, quando de repente chegou uma das minhas irmãs, e ela disse assim para mim: eu vim aqui para chorar. Eu não posso chorar perto da minha mãe, para que ela não venha saber do que está acontecendo. Então eu vim aqui até a sua casa, meu irmão, para me chorar, porque nossa mãe vai morrer. E eu olhei para a minha irmã e disse para a minha irmã: não, nossa mãe não vai morrer. Deus não vai deixar nossa mãe morrer. E a minha irmã disse: mas eu disse para ela assim: ó, nós vamos orar e a nossa mãe não vai morrer. Mas ela disse assim: mas nós oramos pelo Paulinho e o Paulinho morreu. Paulinho era o nosso sobrinho, que tinha 12 anos, e de repente ele sentiu uma dor forte de cabeça por alguns dias, e levava de um hospital, levava no outro, e os médicos não constatavam o que era. E quando foi um dia, o médico disse que ele estava com um problema no cérebro, uma infecção no cérebro, e que precisava fazer uma cirurgia. E a cirurgia foi feita, mas Paulinho morreu. Então minha irmã disse: nós oramos pelo Paulinho.
sem palavras para responder para minha irmã, o que dizer para ela, diante disto que ela me disse. Mas de repente o Espírito Santo de Deus me deu uma palavra. E eu disse para ela, minha irmã, a Bíblia conta um fato, no livro de Atos dos Apóstolos, que o rei Herodes mandou prender a Tiago e matou Tiago e passou a espada em Tiago e disse que os judeus, as pessoas gostaram, ficaram contentes com a atitude, com aquilo que Herodes fez. E ele, diz a Bíblia, que ele vendo que o povo gostou, mandou prender também a Pedro. E tinha ele a intenção de fazer a mesma coisa com Pedro. Só que ele mandou guardar Pedro um pouco, que ele ia chamar no outro dia para executar a Pedro. E à noite Pedro dormia. E quando de repente, na cela onde Pedro estava, uma luz brilhou. E era um anjo. Mas Pedro nem percebeu, ele achava que ele estava sonhando. Ele não achava que era verdade, ele achava que estava sonhando. E o anjo disse para Pedro, levanta-te. E Pedro levantou. E quando Pedro levantou, as cadeias que prendiam os seus braços caíram, se abriram e caíram. Os guardas todos dormindo. O anjo disse para Pedro, pega a tua capa, calça a tua sandália e segue-me. E Pedro obedeceu, pegou a capa, calçou as sandálias e seguiu o anjo. E eles foram andando e os guardas todos dormindo. E quando eles chegaram na porta, na grande porta de ferro que dava para a rua, a Bíblia diz que a porta abriu sozinha. E Pedro foi embora. E só quando o anjo despediu-se dele, é que ele deu conta que aquilo não era um sonho, de que Deus havia mandado o anjo para libertá-lo. A igreja orava. A igreja orava por Pedro. A igreja orou por Tiago. Só que Tiago morreu. Mas a igreja não desanimou. Não é porque Tiago morreu que nós vamos parar de orar por Pedro. A Bíblia diz que eles oravam continuamente por Pedro. Então eu disse para minha irmã, está vendo, minha irmã? Tiago morreu, mas Pedro não. Eu disse a ela, Paulinho morreu, mas a minha mãe não. Deus vai curar a Júlia, minha mãe. E passado algum tempo, o mesmo cardiologista pediu novos exames, minha irmã falou com ele pediu novos exames. E quando ele foi ver o resultado, Júlia, minha mãe, estava lá. E ele disse, dona Júlia, o que aconteceu? Minha mãe não sabia nada. Ela desconfiava, mas não sabia de nada. Ela disse, o que, doutor? Ele disse, o coração da senhora, dona Júlia. O coração da senhora estava velho. O coração da senhora tinha uma lesão. E agora, nesse novo exame, o seu coração está novo, coração de jovem, não tem mais nada. E Júlia, minha mãe, disse, foi Deus, doutor. Foi Deus. E hoje, já se fazem 15 anos que isso aconteceu. E Júlia, minha mãe, está aqui firme, falando de Jesus, cantando, dando os seus glória a Deus, os seus aleluias altos, que chama a atenção às vezes das pessoas. Para quem o médico disse que logo ela ia partir.
ela está firme, louvando e glorificando a Deus. Esta é uma mulher de fibra, que poderia, como eu disse no princípio, constar aqui na Bíblia Sagrada, se ela tivesse vivido antes de ser escrito a Bíblia. E eu presto esta homenagem a você, Júlia, minha mãe, de muito empenho, de com muita luta, nos criou. Eu quero dizer para a senhora, muito obrigado por a senhora ser minha mãe. Muito obrigado. Eu não queria ser filho de outra mulher. Não. Eu só queria ser filho de Júlia, minha mãe. Mas eu quero aqui dizer também para você, minha mãe, que os seus filhos te amam muito. Todos eles. Alguns demonstram de uma forma diferente. Mas todos amam a você, Júlia, minha mãe, mulher de fibra, mulher valorosa, que criou seus filhos e que hoje ainda ora para que Deus continue guardando os seus filhos e para que salve aqueles que ainda não são salvos. Obrigado, meu Deus, pela minha mãe. Obrigado, meu Deus, pela mãe que tu me deste. Eu louvo e glorifico o teu nome. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando ao Mar Vermelho. Todo Israel tremeu, montes de um lado e outro. Moisés lhes respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal, em holocausto seu, clamaram até meio-dia. Baal não lhes respondeu. Elias fez uma oração e o povo do céu desceu e o povo todo clamava, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.